número 1. Salmo de número 1. Salmo de número 1. Estaremos lendo todo o Salmo. Peço a você que preste atenção na leitura deste Salmo, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Irmãos, um dos salmos mais lidos, um deles é o Salmo de número 1. Inclusive existem até canções feitas com a letra deste salmo. Um outro salmo também que é muito lido, e até por pessoas que às vezes nem cristã é, ou teme a Deus, mas já ouviu e até chegou a citar, é o Salmo de número 23. Um outro salmo, o Salmo de número 100. São salmos que você, durante toda a sua vida como cristão, você leu, ou você sempre acompanhou a leitura desses salmos. E hoje eu gostaria de estudar com os irmãos este Salmo de número 1, que faz parte do primeiro livro do livro de Salmos. Quero só esclarecer, porque livro dos Salmos significa livros de poemas, porque na verdade o povo judeu, eles cantavam os seus louvores, no momento de adoração a Deus, com salmos. Então eles introduziam música, porque já tinha a letra. Por isso que quando você pega alguns salmos, e aí você vai ver assim, cântico ou salmo de romagem, ou seja, salmo que deve ser lido ou cantado quando estivermos indo para o templo, ou indo para adorar a Deus. Então o salmo de número 1, ele não sabemos quem é o seu autor. Mas uma coisa que nós podemos ver nesse salmo, que a pessoa que escreveu era uma pessoa temente a Deus, era uma pessoa que tinha um conhecimento sobre Deus, temia a Deus, era uma pessoa que com certeza fazia parte do povo de Deus, porque ele escreve o salmo de uma maneira, de uma pessoa que tinha conhecimento do Deus que servia. E para você entender melhor esse salmo que eu quero dizer aqui, é quando você encontra um outro cristão, e você começa a conversar, e de imediato essa pessoa é cristã. A linguagem da pessoa, a maneira de falar, a maneira de abordar, e você já fala assim, aí você fica aquela pergunta e faz a pergunta: você é evangélico? Ou você é cristão? Aí a pessoa responde: sim, eu sou. Ah, eu percebi. Não é por causa do evangeliquez, né? Porque tem gente que conhece o outro que é cristão, evangélico, porque usa sempre: misericórdia, está amarrado, está expulso, essas expressões. Mas não, que eu quero que você entenda que ao ler o Salmo de número 1, a pessoa que o escreveu demonstra que tinha uma intimidade com Deus, confiava em Deus, andava com Deus. Você lê e você percebe isso. Então, como o livro dos Salmos tem vários e vários escritores, Davi, a maioria dos Salmos é atribuída a Davi, Moisés e tantos outros, mas o primeiro Salmo não tem o seu autor. Sabe-se que quem escreveu era uma pessoa temente a Deus. E hoje pela manhã nós estamos estudando sobre decisões. Estamos estudando personagens bíblicos que as suas decisões fizeram diferença. E baseado então na lição de domingo, hoje pela manhã, estudando o Salmo de número 1, tem um pouco a ver com a lição de hoje de manhã, para que possa
achar então o estudo de manhã, ou até mesmo esse momento de adoração, esse momento que estamos meditando na palavra, nós estaremos meditando então neste salmo. Então vamos aí para o versículo de número 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você observa que só o versículo de número 1, o autor do salmo, ele começa dizendo assim: feliz é o homem. Bem-aventurado significa abençoado, um homem de sucesso, um homem bem-sucedido. Eu posso dizer tudo isso com a palavra bem-aventurado. Fulano é uma pessoa bem-aventurada. Significa uma pessoa que é feliz, uma pessoa que realmente tem sucesso, uma pessoa bem-sucedida. Tudo isso significa bem-aventurado. Para você compreender melhor essa palavra bem-aventurado, eu olho para alguns personagens bíblicos. Você observa José, você vai observar que era um homem bem-sucedido, porque foi um homem que temeu a Deus. Você observa Daniel, que nós estudamos hoje pela manhã. Daniel também era um homem bem-sucedido. Inclusive, quando Daniel chegou no Império Babilônico, ele foi questionado, ele passou por uma prova de conhecimento pelo próprio rei, sabia? Ele ficou 3 anos, não foi isso que diz o texto ali? Ele ficou 3 anos sendo preparado para ser introduzido, para fazer parte ali do colegiado, posso dizer, dos sábios. E o próprio rei então faz uma prova de conhecimentos gerais. E de todos os sábios que estavam ali, Daniel era 10 vezes mais sábio do que todos. Assim que diz o texto bíblico. Então, quando fala então de bem-aventurada, a pessoa bem-sucedida. Por isso que o salmista ele inicia: olha, a pessoa bem-aventurada é o homem que, aí ele vai explicar, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E baseado nesses 3, que eu posso dizer, conselhos, ou 3 pontos que ele levanta, ele vai então trabalhar o restante do salmo. Mas vamos ver no versículo 1, o primeiro ponto, que ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E aí ele vai falar sobre conselho. O que é não andar ou andar no conselho dos ímpios? Primeira coisa que eu e você precisamos entender: a canção que nós cantamos hoje aqui, você e eu declaramos que Jesus Cristo, esse nome tem poder. Não foi isso? Esse nome é poderoso. Nós falamos de quebrantamento, falamos da cruz, o que Jesus passou, o que Jesus enfrentou. Nós falamos também de amizade com Deus, amigo de Deus, tudo isso. O que eu quero que você entenda é que antes de nós conhecermos a Deus, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Então eu e você andávamos porque desde a infância, ou desde criança, ou no dia a dia, baseado na nossa cultura brasileira, né, existem certas atitudes que a Bíblia condena, mas faz parte da nossa cultura, nós aprendemos a viver assim. Então muitas coisas que nós fazíamos, que eu e você fazíamos, ou seja, nós éramos dirigidos por esse mundo, éramos dirigidos pelo príncipe deste mundo. Quem é? O diabo, Satanás. Nós vivíamos em trevas. Então você observa o antes de conhecer a Deus. E aqui, a partir do momento então que eu conheço a Deus, eu declaro para todos e para todos que me conhecem, para todos os homens, que eu agora sirvo a Jesus Cristo, eu sou um servo de Jesus Cristo. Agora então, eu não vou mais andar segundo o curso deste mundo, mas agora, quem vai me orientar, quem vai ser meu guia, é Deus. E Deus me guia mediante a palavra dele. Interessante que havia um hino que eu cantava lá em Goiânia, a primeira igreja de Goiânia, tinha um coral masculino, e tinha um hino com uma letra muito bonita, que o hino falava, às vezes a Mariana já pode até conhecer, fala assim: faça da Bíblia o seu guia, e você vai encontrar a salvação. Eu acabei de falar aqui que Deus é meu guia, é o seu guia, Jesus é o nosso guia, mas Jesus nos guia como?
Através da palavra. Tudo que eu quero saber sobre Jesus está aqui na palavra. Tudo que Jesus quer que eu saiba dele está aqui na palavra. Como eu devo me portar com o meu próximo está aqui na palavra. Como eu devo me portar e assim por diante. Por isso que o conselho que deve sempre soar nos meus ouvidos e no seu ouvido é os conselhos que vêm de Deus, a palavra de Deus. E Deus tem conselho para mim e para você. Ele tem uma palavra para mim e para você. Então, eu estou dizendo aqui que agora você vai dizer, então tudo que o ímpio disser é mentira. Não, é que você vai passar a observar, mas a sua única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Você é guiado por ela. Deus, mediante o Espírito Santo, usa a palavra para nos guiar. Então, os conselhos que eu agora vou ouvir, os conselhos que eu vou agora colocar em prática, é aqueles voltados para a palavra de Deus, pautado na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque você vai encontrar pessoas também que irão dizer que são cristãs, são crentes, são servos de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Dão conselhos que não tem nada a ver com Deus, orientações que não tem nada a ver com Deus. Eu quero que você, que eu preguei aqui, lembra da carta que Deus enviou ao povo de Israel, mediante Jeremias? E o que Deus falava? Olha, não se engane os seus falsos profetas, porque tudo que eles estão dizendo para você, não foi eu que disse, não foi eu que mandei eles dizerem. Os seus sonhos, suas revelações, não tem nada a ver comigo. Não mudou não. Ainda hoje, existem pessoas dando conselhos, orientações, dizendo que no nome de Deus não tem nada a ver com Deus. Sabe onde que você prova isso? Na palavra. O conselho que chega até teu ouvido, até os meus ouvidos, tem que bater com a palavra. Tem de bater. Por isso que ele fala, você quer ser feliz? Você quer ser bem sucedido? Você quer ser abençoado? Então pare de ouvir conselhos de fontes erradas e passe a ouvir conselhos de fontes certas. Segunda coisa que ele ainda diz é no versículo de número 1. Ele fala que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Quando fala de caminho, inclusive os primeiros cristãos não eram chamados de cristãos. Eles foram chamados de seguidores do caminho. Sabe por quê? Porque eles saíam pregando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. O que eles pregavam? Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Então quando a pessoa convertia ao cristianismo naquela época, que não eram chamados, não tinha essa nomenclatura, eram chamados de seguidores do caminho. Olha, Daniel Macário virou um seguidor do caminho. Está dando para entender? O trade, sim, agora ele é seguidor do caminho. Então, todos que eram cristãos naquela época, eram conhecidos dessa forma, seguidores do caminho. Porque Jesus afirmou, eu sou o caminho. Quando eles saíam pregando o evangelho, o que eles anunciavam? Jesus Cristo é o caminho. Interessante até que, para quem não é crente, eu já vi isso até dentro do centro espírita, macumbeiro falar, dizer, né? E às vezes eu utilizo assim, olha, fulano está no outro caminho. Interessante isso, né? Porque eles têm noção do caminho que eles estão, e quando ele encontra pessoas que não fazem parte ali, né, da sua religião, eles deixam bem claro, fulano agora está em outro caminho. Já percebeu isso? Quando o salmista diz aqui então, que não se detém no caminho dos pecadores, o que ele significa isso? São pessoas que buscam andar em caminho certo, Jesus Cristo, luz. Eu não vou andar mais no caminho das trevas, eu ando agora no caminho de luz, Jesus Cristo. E Jesus, quando ele afirma, eu sou o caminho, ele não afirmou no plural, eu sou um dos caminhos, porque existe um ditado mentiroso por aí, que todos os caminhos levam a Deus, mas não leva mesmo. E esse ditado é baseado, né, num ditado antigo, que todos os caminhos levavam a Roma. Não é assim. Só existe um caminho,
que leva a Deus. Agora, o que eu quero que você entenda é que, quando ele fala de não deter o caminho dos pecadores, é que a partir de hoje, eu e você, nós fazemos parte da luz. Eu não tenho pacto com as trevas, você não tem mais pacto com as trevas, não. Pelo contrário, quando eu e você vamos até as trevas, mas é para brilhar e ser luz, aí sim, é o certo. Mas não é chegar lá nas trevas e se apagar e misturar, fazer aquela lambança, né? Não! Você e eu somos chamados para brilhar nas trevas. Jesus esteve neste mundo, esteve aqui nas trevas, e Ele foi luz. É isso que eu e você precisamos entender. O texto está dizendo, o salmista está mostrando assim, olha, não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, eu vou andar com eles, mas não serei contaminado. Eu vou conviver com eles, mas não serei contaminado, porque eu sigo um caminho, e eu sou firme nesse caminho, Jesus Cristo, e não abro mão. Mas às vezes, irmãos, nós somos muito assim, volúveis, né? Assumimos várias formas, né, em vários lugares. Se estamos com crente, é glória a Deus, aleluia. Se estamos lá nas trevas, vamos também apagar. Se vamos, está dando para entender? Tem gente que é assim, você nem sabe o que ele é da vida. Como diz aquela expressão que você já até ouviu por aí, né? Eu não sei nem que diabo você é. Já viu essa expressão? Que diabo é isso, né? Mas tem gente do mesmo jeito, você não sabe o que ele é, porque ele assume várias formas em vários lugares. Mas eu devo ter uma só. Eu sou de Cristo, eu ando no caminho de Jesus Cristo, e nesse caminho que eu vou firmar os meus pés. É por isso que eu e você precisamos estar sempre orando: Senhor, firme os meus pés no teu caminho, firme meus passos no teu caminho, porque todos os dias são apresentados para mim e para você outros caminhos, caminhos floridos, caminhos coloridos, e assim vai, caminho de todo jeito. Tem caminhos que é tão bonito que você fica, esse é o caminho certo, e vai e cai no buraco. A Bíblia diz isso: há caminhos que parecem ser caminhos do bem, caminhos bons, florido, cheiroso, e assim por diante. Lá a minha tia me contava essa história, e nós tínhamos um primo que ele era chamado assim, conhecido como, chamava ele até de cheiroso, porque ele usava muito perfume, muitos colocavam apelidos nele, cheiroso, né, barbeiro, né, porque tem que assim, nosso fulano está tão perfumado, está parecendo um barbeiro, né, está sempre perfumado. E ele tinha uma maneira de atrair as moças, porque ele era namorador, e ele passava muito perfume. E aí às vezes assim, que ele ia para a praça, ele ia para algum lugar assim que tinha bastante flores, e ele levava às vezes o perfume dele e jogava nas flores. Aí às vezes ele falava assim: me cheira para você ver que eu estou o mesmo cheiro das flores, e as bestas caíam. Então o que acontece? A questão, para muitas moças ingênuas, era um caminho: nossa, eu achei o cara certo, a pessoa certa, cheiroso, cheira igual as flores. Só Deus sabe a podridão que era, né? Então assim, caminhos que aparecem para mim e para você todo dia é apresentado o caminho, mas não abra mão do caminho de Deus, não abra, porque tem muitas pessoas que eu já vi pegando caminhos, passou algum tempo, essas pessoas estavam no abismo. Por isso que o salmista, ele nos dá esse alerta: você quer ser bem sucedido, você quer ser feliz, você quer ser vitorioso, não se detenha no caminho dos pecadores, ande no caminho da luz. O caminho da luz você vê, você enxerga, não tem arapuca, não tem armadilha. O caminho de Deus é limpo, não tem estratagema, né, Daniel? É limpo. Existem muitos caminhos que você olha, você fica até admirado, mas quando você começa a trilhar por ele, tem arapucas, tem armadilhas, tem abismo, tem de tudo que você puder imaginar que não presta, tem. Terceiro, uma outra coisa que ele fala aí no versículo de número 1, que não detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu achei interessante na Bíblia de Jerusalém, que ele diz assim: feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios,
não para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Na linguagem de hoje, que é usada mais pelos jovens, diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Aqui ficou mais claro para você entender. O que ele está dizendo para nós tomarmos cuidado com a profanação. O que é profanar? Profanar é eu não respeitar, eu não considerar aquilo que é sagrado, que merece respeito, merece consideração. Quando você estuda as leis de um país, inclusive, hoje não sei se tem isso ainda no ensino, acho que é ensino fundamental 1, ou é no 2, eu não sei. Você lembra quando estudava aquela questão de forma de tratamento? Inclusive hoje eu estava falando isso no almoço. Eu estranho, com todo respeito, porque eu estou em outra geração, né? Eu também tenho. Eu estranho quando um filho fala para a mãe de você. A mãe chama o filho e responde com o quê? Na minha geração, quando eu fui criado, não podia. A mãe chamava, se a minha mãe falasse assim, Cleuton, eu deveria responder, senhora. Não podia falar assim, que? Falasse que? Mas eu não ouvi bem, o que você falou? Aí eu corri e corrigia, senhora. Não podia falar a mãe de você, porque se você falasse a mãe de você, eu estava desmerecendo ela, inferiorizando ela, porque ela deveria tratar como senhora. Tá, quando você estuda sobre essa questão de forma de tratamento, que hoje não está mais em uso, né? Mas tem coisa que é exigido. Por exemplo, quando você está no julgamento, você vai observar que o advogado refere-se ao juiz, ele chama o juiz de você, de cara, e aí, mano, faz isso para o juiz para você ver. Faz. Você vai ver o sol nascer quadrado. Ele tem poder para te prender, porque é um desacato. Ele pode utilizar isso daí. O que eu quero que você entenda, por que nós não temos o zelo pelo nome de Deus? Olha, tem programa de televisão, quando eu vejo que começa a fazer piadinhas com o nome de Deus, com Jesus Cristo, eu desligo e não assisto mais. Porque tem de crente que ri, que rola no chão. Além de rir e rolar no chão, ainda passa para outro. Piadinhas que eu e você recebemos às vezes no celular aí, ó, no grupo de WhatsApp, falando de Deus, né? Piadinhas, e às vezes passamos para outro. O que o versículo está dizendo aqui é isso. Zombar. O que é profanar? É eu não respeitar. O mundo só irá respeitar as pessoas a partir do momento que eu tiver um temor a Deus. É tão séria essa questão de temor a Deus, porque existe um mandamento que Deus diz assim: não tomará o meu nome em vão. Existe esse mandamento. E aqui o que o salmista está dizendo, que às vezes nós ficamos cercados com essas pessoas e rimos com elas, até fazemos chacotas e piadinhas e tudo mais. Ah, não tem nada a ver não, é só para rir, para divertir. Você não pode ficar fechado também não, que bobeira. Cadê o seu lado, como fala? Humorista, né? Não, deixa de ser bobo. Não, eu não devo. Hoje você e eu cantamos aqui, o nome de Jesus tem poder. Para você ver tanto que eu e você, às vezes nós homens não respeitamos a questão de Deus, o diabo não pronuncia o nome de Jesus. Você sabia disso? Você conversa com quem já mexeu com centro espírita, você conversa com quem já mexeu com macumbaria, o diabo sempre refere-se a Jesus como o homem lá de cima, o Todo-Poderoso, mas Jesus ele não pronuncia. Você lembra quando o diabo teve encontro com Jesus lá, no sentido que aquele moço estava com sede? O que o diabo falou para Jesus? Que tem a ver contigo, ó Filho do Altíssimo. Por que ele não falou Jesus? Quando Jesus chamou os 70, falou assim: olha, vocês vão, eu quero que vocês orem pelas pessoas, expulsem demônio, e no nome de quem? Deles? De Jesus. Lembra o que o diabo falou lá para o cara, a pessoa que imaginava lá, que tinha poder? Assim, peraí, eu conheço Paulo, eu conheço fulano, mas você, quem é você?
Jesus, esse nome é poder. Então eu tenho que respeitar. Uma maneira que eu tenho que passar, eu tenho que aprender a temer o nome de Deus, eu tenho que aprender a respeitar, a considerar o nome de Deus. Por isso que ele fala, não sente com os zombadores não. O que eles fazem, porque eles estão nas trevas, não têm conhecimento, mas eu e você já temos conhecimento. Às vezes eu lembro que eu morava num bairro, minha casa ficava bem em cima do morro, sabe? E assim tinha uma ladeira enorme, inclusive essa ladeira dava um outro bairro, chamava Baixadão. Era um buraco assim, sabe? Eu lembro que, como era uma das ruas principais lá do meu bairro, e só tinha uma igreja, Assembleia de Deus, lá nessa cidade, só tinha essa Assembleia de Deus. E na minha porta passava muito crente. Nossa, mas eu xingava eles, né? Às vezes eu lembro que às vezes ficava escuro, eu fazia aquelas cobras, né, de pano, e quando via os crentes ele puxava assim, eles gritando, correndo, sabe? Então assim, você vê tanta coisa que eu fazia, mas eu não tinha conhecimento, né? Fazia piadinha com o crente, fazia aquelas coisas, até com o nome de Deus, essas coisas, mas depois que eu conheci, não. Agora eu tenho que temer esse nome, eu tenho que temer a Deus. Por isso que eu e você, o salmista deixa bem claro, não sente na roda dos escarnecedores. Não faça isso não. Deus zela pelo nome dele e exige isso de você e de mim, zelo pelo nome dele. Isso é demonstração de temor. O diabo teme e treme, e tem muita gente brincando com Deus, brincando com o nome de Deus. Faz isso não. E aí ele continua, que nós não vamos continuar porque o horário não permite. Ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A partir do versículo de número 2 até o versículo de número 3, ele vai falar da questão do justo. Ele vai descrever, né, as suas ações, ele vai descrever aí as suas qualidades, o que acontece com ele, o que Deus faz na vida dele, tudo isso daí que nós estaremos meditando no próximo domingo, se Deus assim permitir. Vamos orar?